Olá! Hoje vamos falar de gametogênese masculina. Esse conteúdo é voltado para o ensino médio e será apresentado por mim, Francine Bandeira. O material a seguir foi preparado por uma atividade avaliativa da disciplina de Embriologia Comparada, ministrada pela professora Tatiana Montanari. Gametogênese nada mais é que a formação de gametas. Nos seres humanos, a gametogênese masculina é chamada de espermatogênese e é responsável pela produção de espermatozoides. Já a gametogênese feminina é chamada de oogênese, produz óvulos e será abordado no próximo vídeo. A espermatogênese começa na puberdade. Irá ocorrer de modo contínuo durante toda a vida do homem. O processo se divide em 4 fases: de multiplicação, crescimento, maturação e espermiogênese. Mas para compreender como ocorre todo esse processo, precisamos entender um pouco de meiose, um dos tipos de divisão celular. Mas por que vamos focar em meiose? Como sabemos, a divisão celular se divide em 2 tipos, a mitose e a meiose. A mitose ocorre em todas as células somáticas do corpo. Aqui, uma célula-mãe vai se dividir em 2 células filhas idênticas a ela. Já a meiose ocorre apenas em células germinativas. Nesse tipo de divisão celular, teremos 2 divisões sucessivas em que haverá uma redução do número de cromossomos ao meio. Essa célula aqui da ilustração tem 2 cromossomos diploides replicados, representados por 2N. E como podemos ver, no final teremos 4 novas células haploides N. Isto é, aqui terão a metade do número de cromossomos. Nos seres humanos, essa célula aqui do início da meiose 1 tem 46 cromossomos. Já que estamos falando de um processo reducional, suas células filhas terão 23 cromossomos cada. Os gametas vão se formar assim: o espermatozoide, que são essas 4 células filhas aqui, vão se originar de uma célula como essa, uma espermatogônia. Agora que relembramos um pouco como ocorre a meiose, podemos falar sobre a gametogênese masculina. A espermatogênese ocorre no saco escrotal do homem, mais precisamente nos testículos. Os testículos secretam hormônios sexuais e sua função também está ligada à produção de espermatozoides. Aqui nesse slide, podemos visualizar melhor um testículo. Note que dentro dele tem um monte de túbulos. Esses são os chamados túbulos seminíferos. E é aqui dentro que há a formação do espermatozoide. Só que detalhe, o espermatozoide gosta de um calorzinho. Ele só vai se formar numa temperatura de 34 graus Celsius. Tá, mas como ele se forma? Aqui temos também um corte desse túbulo seminífero. É aqui dentro que acontece a formação do espermatozoide. Vamos dar um zoom nesse tubinho. Essa região pálida aqui da ilustração são as células Sertoli, uma célula somática
que tem como função sustentar e proteger as células germinativas. Elas também vão participar da nutrição e da liberação de espermatozoides maduros. Além das células de Sertoli, a ilustração mostra também espermatócitos primário e secundário e alguns espermatozoides em maturação. Vamos saber agora quem são cada uma dessas células e quantos cromossomos elas vão ter ao longo da formação desses espermatozoides. Como vimos lá no início, a formação dos gametas masculinos passa por 4 fases: de multiplicação, de crescimento, de maturação e espermiogênese. Lembram que falei que as células de Sertoli protegiam e sustentavam as células germinativas? Pois bem, essas mesmas células germinativas passam por sucessivas mitoses na fase de multiplicação e geram células idênticas, chamadas de espermatogônias. É a partir das espermatogônias que começa a espermatogênese. Como podem ver aqui, ela é diploide, tem ainda 46 cromossomos. A primeira coisa que ela vai fazer é crescer, mas ainda sem divisão celular, porque quando ela cresce, mantém a quantidade de cromossomos. Só que ela vai ser chamada agora de outro nome. Essa célula agora se chama espermatócito primário. E essa fase em que há o crescimento da espermatogônia para se transformar em espermatócito primário é chamada de fase de crescimento. Bom, é agora que começa a meiose. Quem faz a meiose é o espermatócito primário. Quando ele faz a meiose 1, forma 2 novas células haploides. Isso significa que nos seres humanos elas já estão com 23 cromossomos. E é aí que elas recebem um novo nome. Agora são espermatócitos secundários. Agora esses 2 espermatócitos secundários vão fazer a meiose 2. Como aqui no esquema, na meiose 2, vamos formar 4 novas células filhas, que agora serão chamadas de espermátides. A formação dessas espermátides é chamada de fase de maturação. Depois de tudo isso, só falta agora formarmos os espermatozoides. A transformação das espermátides em espermatozoides começa por um processo chamado de espermiogênese. Nessa fase, uma série de mudanças vão transformar essa espermátide em espermatozoide. Dentre as mudanças, há a formação do acromossomo, que é esse grânulo aqui que contém enzimas que irão auxiliar na penetração do espermatozoide no óvulo. Há também a condensação do núcleo e partes do citoplasma que vão se perder serão fagocitados por aquelas células de Sertoli que falamos anteriormente. E para completar, o colo, a peça intermediária e a cauda são formados. Nos seres humanos, o tempo para uma espermatogônia tornar-se espermatozoide é de mais ou menos 74 dias. E por dia, quase 300 milhões de espermatozoides são produzidos. Depois de formados nos túbulos seminíferos, eles fazem uma longa viagem.
começam passando para a luz dos túbulos seminíferos e dali serão encaminhados dos ductos eferentes ao epidídimo, onde ganharão mobilidade. Eles vão ficar ali até serem eliminados na ejaculação. Bom, no próximo vídeo vamos falar sobre a formação do gameta feminino. Até mais! Obrigada!